Queria trazer essa pergunta que está no nosso GC e eu abri falando sobre isso, né? Será que é um bom termômetro hoje para a seleção brasileira enfrentar a Croácia? Porque se a gente for colocar prateleiras das seleções para a próxima Copa do Mundo, não sei se o Brasil está na segunda prateleira por conta do futebol, mas a Croácia está. Nos últimos 10 jogos, 1 derrota, 1 empate e 8 vitórias da equipe croata. E nas últimas 2 Copas do Mundo também, né? Exatamente. Que venceu a Colômbia. Uma vice-campeã. Eu vi o jogo na última quinta-feira, por 2-1. Fez 2-1, 2 bolas na trave e a seleção colombiana é muito boa, Muito tá? boa. Talvez melhor que a seleção brasileira, inclusive. E lembrando que a Croácia, na última edição da Copa do Mundo, travou o jogo com todo mundo, levou para os pênaltis e foi passando de fase, inclusive contra a seleção brasileira. Tem mesmo aquele moço no 18 meio de ela fez campo, isso também. aquele jovem, né? Aquele moço jovem. Tem potencial Como é- esse Modric. como é que ele- Hã? Tem potencial. Ah, inclusive vai estrear. sim. Parece que vai estrear terça-feira contra o Brasil esse moço aí. Ó, antes de entrar nessa nossa discussão, tem imagem do Vinícius Júnior indo para academia. Vamos colocar na tela, ó. Vai passar Imagens que eu nunca apareci. Eu ia em alguma essa... academia. Ele tá de tênis, como bem trouxe a Monique, né? Com a chuteira Mas na com a mão. chuteira na mão. Então a expectativa é que ele entre em campo. É um bom termômetro para É um vocês? bom jogo. Bom jogo. Mas é o mais E é realista bom pro nível termômetro da que ele seleção tá bem brasileira hoje? com a empresa de chuteiras dele, porque ele tá mostrando bastante. com toda ali, chama atenção. Assim, é um bom teste. A seleção croata vem fazendo boas Copas do Mundo. Já não é de hoje. Você acabou de trazer os últimos 10 jogos. Se pegar os últimos 10 jogos da seleção da Croácia, 10 jogos da seleção brasileira, o Brasil tem 9 com o Ancelotti, já são 4 derrotas, né? Então você tem que pegar o último com o Dorival, então são 10, né? São 5 derrotas nos últimos 10 jogos. É claro que isso preocupa muito, muito. É uma seleção, o Wallace está coberto de razão. Você vê a seleção jogar, você não sabe qual é a ideia de jogo que tem a seleção brasileira. Eu não gosto desse 4-2-4. Eu acho que o Brasil não está preparado. Mas é 4-2-4 mesmo? Não, Eu prefiro 4-2-3-1, mas é questão... É que ele fala, né? O nomenclatura. Ancelotti fala um 4-2-4 com 4 ali na Que eu frente, também 4 acho errado, atacantes. Assim, me preocupa muito a maneira que a seleção brasileira está jogando e eu um dia vou entender por que os jogadores chegam na seleção brasileira e não conseguem desenvolver. Isso assim, o Mauro me ensinou, e essa o Mauro me ensinou mesmo. Olha. Essa é do Mauro, essa é assinada pelo Mauro. Existem jogadores de clube, de seleção mas e jogadores eu que vão bem em clube e seleção. Ó, a gente tem o Clodoaldo Tavares Santana, que foi um jogadoraço na seleção brasileira, é um jogador bom no Santos. Não, mas na foi excelente seleção. no Santos também. Na seleção arrebentava, o Robinho jogava mais na seleção do que nos tem clubes. jogadores só assim. O Vini, cara, a impressão que eu tenho do Vini é que chega na seleção, ele põe a camisa e trava tudo. E Para eu tudo. acho que tem uma sensação, eu tenho uma sensação do Vini, eu acho que a gente daqui a pouco vai falar sobre montagem de time, né, contra a Croácia. Sensação de que ele tá tentando provar o ponto dele o tempo inteiro, né? Tem uma jogada, primeiro tempo, contra a França, que é um roubo de bola no ataque, que eu não lembro quem passa pelo lado esquerdo dele, não sei se é o Martinelli. Ele traz a diagonal, tem um 2 contra 1, a ultrapassagem do Martinelli, ele tá aqui, tem 2 volantes no meio. Ao invés dele tocar a bola no Martinelli, que é o passe mais óbvio que ele faria esse passe no Real Madrid, 612 vezes em cada E ainda 500 com aquelas chances, bolas com curva ele aqui, né? tocaria essa bola no Martinelli, a bola voltaria nele, ele ia chapar dentro do gol e todo mundo sai pro abraço, 1-0 Real Madrid. Ele, em vez dele fazer isso, ele tenta trazer pro meio pra tentar fazer a finalização. E aí ele perde a bola. Quer provar que ele pode fazer a diferença. A minha sensação é de que ele tá, além disso Precisa dar uma bola pra ele. Então, uma bola só pra ele. a sensação dele tá devendo muito na mal. seleção. E, É isso. gente, o mundo inteiro sabe que ele tá devendo e ele não é burro, né? Ele sabe que ele tá devendo com a camisa da seleção O jogador brasileira. sabe, né? E ele tá o tempo inteiro tentando provar. Só que essa ansiedade de tentar provar não é o melhor pro jogo dele. Porque a tomada de decisão começa a ficar cada vez pior, né? E ele vai errar cada vez mais. Vai errar cada vez mais. Mas ele é um jogador também, eu aqui faço restrições ao Vini na seleção, como todo mundo tem feito, mas tem uma coisa que a gente não pode negar. Ele não se esconde em momento, Claro, ele não é que o é Douglas ótimo. Costa, Santos, desculpa, que toda hora se esconde. Ele não, ele vai buscar a bola. O Neymar também tem essa característica. O cara pode Neymar estar faz mal isso. pra cacete no jogo. Infelizmente, Eles vão buscar a o bola. Ronaldo primeiro Gaúcho tempo, não tinha isso. no primeiro tinha isso, tempo mas resolvia, contra não. no primeiro tempo contra a França, Em 2006, Rafinha e Vini estavam muito mal. Sim. O Rafinha tava mais escondido que o Vini. Perfeito. O Rafinha subiu do jogo, o Vini não. E o Mas- Rafinha, agora a gente sabe por que sumiu do jogo também, né? Tava machucado, né? Mas nessa de tentar buscar o jogo todo momento, sendo responsável por construir no ataque, não estando bem com a seleção brasileira, não pode ser algo pior É pra ruim, ele? claro. É, mas pra ele- ele, mas- e o que é mais importante, pro time é pior. Mas é uma também. característica dele, você não vai tirar isso dele.
Você não vai tirar Isso eu acho A gente ótimo. viu a gente viu o Neymar com o Santos numa draga. O Neymar indo buscar a bola lá na defesa e brigando Dando gol com pro Novo Horizontino. E brigando com o Novo Horizontino, mas primeiro gol do Novo no Brasil Horizontino. do ano passado contra o Flamengo no Maracanã, Sim. que o Zé Ivaldo, que aliás poderia ter sido convocado para a seleção, o Zé Ivaldo, né? Poderia ter ido aí como zagueiro, brigando com o Neymar, né? Você não falou em gol contra? Chama o Zé Ivaldo. Ele empurra o companheiro para fazer o É gol o contra. prato principal da casa, né? Ó, vamos chegar em 5 mil pessoas simultaneamente. Boa. Bom dia Vai a todo votando mundo aí, ó, na nossa enquete. Croácia é um bom teste pro Brasil antes da Copa. Eu vou votar aqui no sim. Vou falar abertamente. É meu claro voto, que é. Porque me parece que, assim, o esquema de 4-2-4, eu não acredito que seja 4-2-4 na mente do Ancelotti, mas vamos colocar dessa maneira. Com Bom, ele seleções fala, tá desse bem nível, que o Brasil vai ter que isso. propor o jogo, não pode ser um caminho melhor colocar esses 4 homens mais voltados pro ataque? Ou você acha que o meio de campo fica muito esvaziado, Wallace? Eu acho que o Brasil vai marcar muita pressão. O Brasil marcou muita pressão contra a França, tá? No primeiro tempo. Então. O Brasil roubou 4 bolas no campo de ataque no primeiro tempo contra a França. Gerou finalização pro Martinelli, aquela que passou pertinho, né? O chute de esquerda. Gerou finalização pro Cunha. Gerou uma chance pro Rafinha, que ele tomou a decisão errada. Gerou uma chance pro Vini, que ele tomou a decisão errada. E acho que o Brasil vai continuar marcando lá em cima pra ter posse de bola. Eu acho que sim, para esse tipo de jogo pode ser, e vai ser mais 4-2-4 do que foi contra a França, porque o Rafinha pode funcionar como esse meia, né? E aí vira uma espécie de 4-2-3-1, trazendo o acho que é Rafinha um pouco melhor. mais pro meio e era o Martinelli pela direita. Agora eu acho que vai ser 4-2-4 raiz, com Luiz Henrique pelo lado, Martinelli pelo outro, Vini e Matheus Cunha lá na frente. Só que eu acho que pode ser um jogo de pouca posse de bola da seleção brasileira. E aí eu acho que a Croácia pode entrar no jogo, porque o jogo de meio de campo da Croácia é muito forte. muito forte. Você vai ter o Modric nesse jogo, não jogou Entrou 10 14 minutos isso. contra a Colômbia, vai ter o Modric o tempo inteiro. Você vai ter o Sucic, que é o jogador da Inter de Milão ali no meio de campo. A Croácia gosta desse jogo de meio de campo. Vai ser muito... A gente vai ter que entender qual estratégia vai prevalecer. A da pressão, a do pulmão da seleção brasileira, acelerando com e sem bola pra cima da Croácia, ou a estratégia de temporização de posse de bola da Croácia. Eu acho que pode dar certo. Eu acho que é um bom teste. Mas eu acho que também pode dar muito errado e o Brasil não ter a posse de bola no primeiro tempo. E se isso acontecer, pode ser trágico pro jogo da Nesse seleção. meio de campo aí que o Wallace montou, assim, a gente acabou a pandemia. Graças a Deus, né? Sim. Não precisa marcar distância, não. Pode dar uma chegadinha um pouco mais dura, uma beliscadinha no tornozelo. Não abrir o braço pro jogador passar, mesmo que você já tenha atuado com ele, que ele é seu parceiro, ele é seu brother. Campo é outra conversa. Fora dele, amigos. No campo, Outra cada um coisa, defende ô, a sua. Ricardinho. Entendeu, né? Pra quem foi o recado? Ok. E não foi recado porque isso não aconteceu. Outra Aconteceu coisa, assim. 3 zagueiros, né? A Croácia jogou contra a Colômbia com 3 zagueiros, então é outro teste pra seleção enfrentar uma linha de 5. foi um jogaço. Normalmente Foi. a seleção, historicamente, eles não tem nem 10 anos, tem problemas com linhas de 5, né? Assim, Seleção brasileira? Problemas de linha de 5, de 4, de 6, de 3 nos 7, de últimos 8. tempos, não tenha Tem dúvida. problema sempre, irmão. Tem toda a razão. Obrigado. Mais uma vez, o Ricardo está em boa fase. Ou eu estou em péssima fase que eu estou concordando com ele. Acho que é mais Preocupante, hein? Bastante. A seleção brasileira, a exceção da Holanda, em qualquer lugar, em qualquer momento, a Holanda dos 74 para cá. Aí, eventualmente, onde for, com quem for a Argentina, dependendo do local onde for o jogo, e mais a França, às vezes, mas nenhuma seleção ataca o Brasil. Nenhuma seleção pode até ficar mais com a bola, mas fica um pouco mais atrás assim. O Brasil é meio que obrigado a atacar. E o Brasil precisa, às vezes, falar como agora, tem um pouco mais até de humildade, de falar, velho, não, vamos na transição ofensiva, vamos no contragolpe, vamos no contra-ataque. Entregar vamos dar um pouquinho a bola pros pra eles, né? Assim, no Brasil não é, embora ele se obrigue, até porque o resto, ainda há mais respeito lá fora do que aqui dentro. Já houve mais lá fora também, aqui dentro, e não só no Muito futebol, mais, né? nada mais se respeita. Mas enfim, então assim, a gente tem que entender que às vezes dá a bola pros caras mesmo. Se ele não tem tanto protagonismo, não tem um pé pensante no meio, velho, vamos dar a bola pros caras.